Glória a Deus. Culto de adoração. Vamos cultuar, ainda é tempo, né? Da gente estar cultuando, adorando a Deus. E eu estou feliz porque você está aqui comigo, juntos, apesar de ser por esses meios de comunicação, né? Mas junto, diante de Deus. Você está diante de Deus? Você está na presença do Senhor agora? Eu também estou, para dizer a Ele o quanto Ele é grandioso, maravilhoso, né? Para exaltar, adorar e dar o nosso melhor nesse culto para a glória dEle, amém? E hoje eu não quero dizer a você, hoje é o nosso dia de ceia, né? Eu quero que você prepare aí seu pãozinho, né? O seu cálice, porque hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, né? Muito importante a gente, mesmo à distância, mas juntos na presença de Deus, cumprir, obedecer às orientações de Jesus, né? Que é recomendação dele, a ceia do Senhor. Amém? E hoje eu vou estar falando de um assunto que Deus vem colocando no meu coração nos decorrer desses dias. Tenho pensado muito sobre isso, estudado sobre isso. E eu queria hoje falar com você, tá? Então, o assunto hoje que eu quero falar com você é sobre a ira de Deus. Não é fácil, né? A gente conhecer, mas a gente precisa entender sobre o que traz a ira a Deus, né? O que é a ira a Deus? Como você provoca a ira a Deus? Eu quero antes fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te conhecer, conhecer a sua palavra, para ser ensinados pela tua palavra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e dê-nos a graça da compreensão. Tira da gente, Deus, de todos nós, a cegueira do entendimento e revela a tua palavra a nós. Nós suplicamos agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, hoje eu vou estar até usando um material muito conhecido, né, sobre discipulado, que é alta confrontação, né? É o manual de discipulado em profundidade, né? Esse manual, eu tive a oportunidade de estudar um pouco com um pastor americano, um professor muito querido, e ele vem nos ensinando, né? Ele vem 2 vezes no ano ao Brasil e tem nos ajudado muito com esse manual de discipulado profundo. E hoje eu quero usar ele como base para o nosso culto de hoje, tá bom? E assim, eu peguei algumas coisas daqui, né? Mas tudo dentro da Bíblia. Outras coisas de um outro material que eu li também, que eu vinha estudando, que é do Ken Hay e de Benehim. E algumas coisas muito que tem falado muito ao meu coração também, de umas pregações de um servo de Deus sobre a questão do princípio do que é servir a Deus, do que é ser um filho de Deus, né? Como realmente amar a Deus. E eu juntei, né? Fiz uma apanhada desse material em oração. Deus me deu o entendimento que era para me falar sobre isso hoje. E eu quero iniciar com você lá no Salmo 30. Queria que você abrisse aí também comigo, o Salmo 30, para a gente iniciar esse momento. Que diz assim, o Salmo 30, versículo 5, que fala assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Né? O versículo continua, o versículo fala, o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas eu quero me deter nessa, a sua ira dura só um instante, mas o seu favor a vida toda. Deus fica irado? Sim, Deus ira. Né? Ele ira quando nós desobedecemos, quando nós temos uma atitude de rebeldia. Então, Deus fica irado conosco, né? Eu lembro, a gente conhece esse texto bem de Moisés, quando Moisés disse para Deus, eu não sei falar, eu não sei... Deus respondeu para Moisés, né? Então leva Arão vai lá diante de você e ele sabe falar. Quer dizer, as pessoas estão confiando muito na capacidade humana, na condição humana. E isso ira Deus, porque se Deus diz que está com a gente, é porque Ele está. E se Ele está enviando, está mandando, está querendo algo da gente, é porque Ele vai nos dar condição para isso, né? Então, quer dizer, quando a gente
desobedece, né? A própria Escritura diz que a gente aumenta inevitavelmente a ira de Deus, né? Contra a gente, quando a gente tem essa tendência de desobedecer as Escrituras. Mas ainda que as Escrituras descrevem a ira de Deus, ele permanece santo, isento de pecado, né? Ele permanece santo porque é dele, é característica dele. Deus é santo. Então, mesmo que ele fique irado, mesmo que ele fique chateado, a gente tem vários textos. Eu estava estudando lá em Efésios, em Êxodo, em Números, tem muitas passagens que falam da ira de Deus, né? Só que isso não muda as características de Deus, a personalidade de Deus, né? Então, nós devemos entender isso. E quando a gente lê aqui também, Neemias 9:17, fala assim: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos seus milagres que realizaram entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltar-se à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso e muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo, né? Deus nos conhece. Todas as vezes que as pessoas se pecaram, se rebelaram, se desobedeceram, mas que voltou para Deus, Deus sempre teve com os braços abertos para receber. Né? E é interessante porque o favor dele dura a vida inteira, né? A ira é um momento, é um instante, mas o favor dele dura a vida inteira. E é muito bom a gente entender esse Deus de favor, esse Deus de bondade, mas também esse Deus que ira, né? Que ira, se a gente prestar atenção, lá no Salmo 78, são várias passagens que falam dessa ira de Deus, né? Quando ele fala lá no verso 78, verso 4, Salmo 78, 34, sempre que o Senhor os castigou com a morte, eles o buscavam. Né? Sempre que o Senhor o castigava com a morte, o povo ia e buscava a Deus. Com fervor, e voltava de novo para ele. Lembrava-se de Deus e era a sua rocha, e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. E com a boca o adoravam, e com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Vez após outra, conteve a sua ira, sem despertá-lo totalmente. Quantas vezes Deus teve que conter a sua ira contra mim, contra você? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Nós somos este povo que vimos o milagre de Deus, vimos o agir de Deus, o favor de Deus e passamos a irar a Deus, a irritar a Deus. Com a nossa rebeldia, com a nossa incredulidade, com a nossa inconstância, com a nossa forma de dar jeito para as coisas pecaminosas. Ei, é só uma coisinha, não tem nada a ver. Aquelas coisas horrorosas, sabe? Está na hora de a gente parar de irar Deus. Porque se a gente fosse ler aqui todo o capítulo 78 do Salmo 78, a gente ia ver como Deus realmente chegou lá no verso, se a gente, aqui, o versículo 49 e 50. Quando os atingiu com a sua ira ardente e com fervor, indignação e hostilidade, com muitos anjos, os destruidores, abriu um caminho para a sua ira e não os poupou da morte, mas o entregou à peste. Queridos, e matou todos os primogênitos do Egito. Deus não tem por inocente o culpado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas se a gente precisa de mudança, a gente precisa de reconhecer o nosso pecado, nos arrepender e abandonarmos. Jesus, quando apareceu com aquela mulher, né, aqueles discípulos chegaram lá, os fariseus, seduceus, chegaram lá com aquela mulher que foi apanhada em adultério para Jesus condenar. Jesus deixou eles condenarem, mas os mais velhos foram saindo, os mais novos, até não ficar ninguém, ficou só Jesus e ela. E Jesus disse para ela: eles não te condenaram? Não, Senhor. E Jesus disse para ela: vai você e não peques mais. Eu também não te condeno.
Mas não peque mais, vai, muda de vida. Né? Deus está querendo dar a gente um conserto. Está na hora de nós termos um conserto. O momento é agora. Né? Eu estou vendo assim, eu tenho um sentimento de que Jesus está voltando. E nós estamos brincando em rebeldia, em desobediência, né? Deus, o favor de Deus dura a vida inteira, mas para que nós tenhamos a oportunidade. Você não pode dizer, eu não tive a oportunidade. Você vai estar mentindo para você mesmo. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade para mim e para você todos os dias para a gente se converter e voltar para Ele. Mas hoje Deus hoje está mandando dizer para você, até quando Deus vai conter a sua ira contra essa obstinação sua, contra essa desobediência sua? Até quando? Tem um corinho que até a gente cantou quinta-feira no culto, que fala assim, meu amigo, hoje tu tem escolhas, vida ou morte, ao qual vai aceitar. Né? Deus está dizendo isso para nós hoje. Você quer vida? Ou você quer a morte eterna, né, sem Deus? Não vamos brincar com Deus. Né? O estudo é muito grande, o material é muito grande. Eu peguei algumas coisinhas para poder sermos bem objetivo, mas não vamos irar mais ao Senhor. Vamos nos admitir e nos posicionarmos e nos corrigir, nos consertar diante de Deus. Amém? E eu quero orar por você. Deus, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes que te iramos, Senhor. Que causamos ira no Senhor. Que te desobedecemos, Pai. Que fomos infiéis, desobedientes. Nos perdoa, Pai. E agora, Deus, ajuda a gente a estar com o Senhor e andar com o Senhor e viver para o Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, honrado através da nossa vida. Não seja simplesmente para os outros ver, de aparência, mas no nosso interior haja vida em abundância, haja cristianismo, haja pureza, santidade, graça, sabedoria. Tem misericórdia, Senhor. Transforma nossas vidas e nos enche do Teu Espírito e ajuda-nos a andar nos Seus caminhos. E no lugar do Senhor ficar irado conosco, que nós possamos estar fazendo com que o Senhor se alegre das nossas vidas, que o Senhor tenha prazer das nossas vidas, que o Senhor tenha orgulho de ter a gente como seus filhos, seus servos, seus amados, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, obrigada. Obrigado por estarmos agora com o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu clamo por esta vida, eu entrego esta vida, esse meu irmão, essa irmã, essa casa, essa família no seu altar, pedindo que o Senhor venha ao encontro deles, os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós. E agora eu quero passar para a ceia do Senhor em obediência, né? A ceia do Senhor é a recomendação de Jesus. Existem algumas recomendações básicas que Jesus deixou para o cristianismo quando ele foi aos céus. E uma delas era a ceia, né? O batismo e a ceia. São duas ordenanças de Jesus. Quando a gente deixa de fazer, a gente está em desobediência, né? E Jesus falou assim, que todas as vezes que nós nos reuníssemos no nome dele, que a gente preparasse uma mesa, né, e que a gente tomasse o cálice, que a gente comesse o pão e tomasse o cálice em memória dele, anunciando a sua morte, né, a sua nova aliança, que naquela morte ele estava fazendo uma aliança eterna com a gente de salvação, uma aliança eterna de servo, de filhos que tenham livre acesso à presença do Pai. Amém? E naquela noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão, deu graça, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o corpo de Cristo que é dado por vós. Ele usou aquele símbolo do pão representando o seu corpo, né? Ele partiu e deu aos seus discípulos, né? Ele deu e disse, fazei isso todas as vezes que se reunir em meu nome. E eu quero orar e quero te convidar a pegar seu pão aí. Eu imagino que sua ceia já está pronta. Vamos juntos diante de Deus participar da ceia. Deus, nós queremos agora receber esse pão com ação de graças. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Perdoa os nossos pecados e abençoe, Pai, esse pão que está representando o corpo do Teu Filho, Jesus.
nós comemos com ação de graças em nome de Jesus. Amém. Vamos comer? Da mesma forma, depois que ter comida do pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então quero orar pelo cálice. Deus, obrigada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Obrigada pelo poder do sangue de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a vida desse meu irmão, minha irmã, que estão ceando comigo agora. Eu clamo pela renovação do poder do sangue de Jesus sobre nós, o revestimento do alto. E Pai, consagra ao Senhor esse cálice, em nome de Jesus. Amém. Esse cálice que representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, né? Por nós. Vamos tomar esse cálice, trazendo em memória o sacrifício de Jesus por nós. Amém? Glória a Deus, 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 glorifica a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor, fala aí com o Senhor, agradece a Deus. Como é bom poder participar da ceia, Deus, como é bom poder ceiar, poder fazer parte do corpo de Cristo. Graças te damos, Deus, em nome de Jesus. Amém? E da mesma forma, né, em obediência, a gente também quer consagrar os dízimos, oferta ao Senhor. E eu quero te pedir, não deixe de trazer, né, os seus dízimos, as suas ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento, né? Nós estamos vivendo um momento onde as coisas estão tudo muito caro, né? As pessoas estão passando muitas dificuldades. E eu quero dizer a você, nós temos missionários que participam conosco dessas finanças, né? Temos crianças que participam, precisa da sua contribuição para que esse trabalho continue sendo mantido pelo Senhor, mas também mantido por você, que é um dizimista e ofertante. Amém? Não deixe de trazer o seu dízimo, a sua oferta, para o mantimento da casa do Senhor, para o nosso sustento. Amém? Vamos consagrar ao Senhor. Deus, eu quero consagrar esse dízimo, essa oferta ao Senhor. Pai, eu sei que muitos estão fazendo por obediência à Tua palavra, por também obediência, Senhor, a Deus, e como servo para servir a Sua obra. Deus, tem misericórdia. Multiplica os recursos dos Teus servos. Cumpra as promessas que o Senhor tem para os dizimistas, ofertantes. Que eles possam, mesmo nesse momento de escassez, esse momento de prova, de luta na área financeira que o país está passando, os seus sejam guardados, sejam protegidos, e o Senhor possa liberar os recursos retidos, as causas de justiça, as promoções, as gratificações, as vendas, as compras de terreno, de casa, a organização. Pai, traga prosperidade, Deus. Só o Senhor pode fazer isso no momento de crise, a vida do teu povo. Eu peço que o Senhor os abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero dar a bênção do Senhor à sua vida. Eu quero que você receba a bênção do Senhor agora. Essa bênção esteja sobre você, sobre a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. E que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaiam sobre ti e sobre toda a sua casa agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.